João 17, acharam? Vamos ler? A partir do versículo 1. Eu não achei ainda, ali também ainda não. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, que lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Pode se assentar. Queridos, eu tenho falado pelo menos as últimas vezes, falando sobre unidade. E para aqueles que estavam, vou recapitular. E para os que não estavam, vai ficar mais ou menos aí a deixa para você ir lá no YouTube depois e assistir as pregações. Porque existe duas formas de eu estar unido com alguém. Eu dei aqui 2 exemplos e tenho repetido várias vezes esses dois mesmos exemplos, que é Torre de Babel ou Atos 2. Em qual dos grupos você quer estar? Uma coisa que me chamou muita atenção na Torre de Babel, mais especificamente em Atos 2, abra sua Bíblia lá em Atos 2:1, rapidamente, vamos correr porque o nosso tempo já voou. Atos 2:1 diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar. E aí eu corri rapidinho lá no Google e fui procurar o que significava a palavra concordemente. Para não começar falando os negocinhos que eu achava que era. E o que estava escrito foi de acordo. Então, nessas duas situações, todas as pessoas que estavam envolvidas estavam de acordo com o que estava acontecendo. Torre de Babel, vamos construir uma torre, vamos ficar juntos. Estavam de acordo com a desobediência. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, falou, multiplique-se, espalhem, certo? Quando ele, depois do dilúvio, a família de Noé falou, olha, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, se espalhem. Sim ou não? Sim, não? Talvez, está em dúvida ainda? Vamos correr, gente, hoje que o tempo está pequeno, então você tem que pensar rápido. Então, Torre de Babel estavam de acordo em desobedecer a Deus. Atos 2 estavam de acordo em obedecer a Deus. E minha pergunta para você é retórica, você não precisa me responder, você está de acordo em desobedecer a Deus ou de acordo em obedecer a Deus? Por quê? Aqui na oração de Jesus, em João 17, ele fala, Pai, que eles sejam um como nós somos um. E minha pergunta é, quem é a sua equipe? Porque também as pessoas com quem você anda, faz parte disso daí. Tanto, ou da obediência ou da desobediência. Quem é a sua equipe? Semana passada a gente estava numa programação da escola, dos meninos. E tipo assim, aquele pessoal que meio que podia ter acabado a programação, mas queria inventar mais alguma coisa, colocaram os pais para ir para a quadra, para também competir. Era tipo era um interclasse, né? Tipo uma semana de dinâmicas. E no último dia convidou toda a família para estar lá, prestigiando os meninos que ainda iriam fazer as últimas competições. Aí quando eles acabaram as competições, falaram, agora é a vez dos pais, venham todos para a quadra. E começou, e a competição era baliô. O Giovanni não podia competir, porque está ainda no pós-cirúrgico, né, na recuperação. Ele falou, vai amor. Eu falei, vou. Estou lá na quadra. Eu cheguei, quase que, tipo assim, fui a penúltima do time. Cheguei na quadra assim, meio boiando, não conhecia ninguém. Depois de mim, acho que só entrou um senhor, assim, já estava quase começando. E, gente, além de eu não conhecer ninguém, quando olhei para o meu time, boa parte das pessoas que estavam ali era terceira idade. A outra parte era o grupinho de Magna, tipo daquelas que nunca brincaram na vida. Nunca. Quando tenta brincar, cai. Então era do time dela. E mais 2 homens, né? Mais 2 rapazes, né? Mais ou menos isso, né? Quando olhei, eu falei, meu Deus. Mas é que é para brincar, vamos, né? Estão aqui. Mas assim, eu não gosto de entrar nos negócios para perder. Não sou daquelas malucas que perde cabeça, não. Mas se é para jogar, a gente vai jogar para ganhar. Beleza? Beleza. O outro time, a maioria eram os pais mesmo, os homens. E as mulheres eram bem mais novas e tudo de academia. Eu falei, baleou. A vantagem, olhando para os 2 times, era de qual, gente? Do meu? Não. Era do outro. Eu falei, rapaz, vou perder. E tipo, quando você passa assim já dos 30, você começa a sentir algumas partes do corpo que você achava que não existia muito. Então eu falei, cara, minha coluna, Joilson, lembrei de você. Minha coluna mais tarde vai cantar. Mas vamos. Tanto que o pessoal sabe aí do DG, quando tem o baleô eu brinco? Eu não brinco, eu não jogo baleô, porque já passamos, né, uma certa idade, então dá para segurar um pouco. E eu falei, então. Mas ao contrário de Magna, brinquei muito na minha infância. E aí eu olhei e falei, vamos aqui, né, só para brincar um pouco. Fiquei meio de canto. O pessoal jogando, era baleô reserva. O pessoal jogava bola, eu só acompanhava a maré, né, vamos para cá. Aí algumas da terceira idade queriam se esconder atrás de mim, eu falei, não vai prestar. Aí também já é demais.
Porque na hora que a bola vinha, a terceira idade ia correr, ia segurar atrás, não ia conseguir correr, ia ser baleada. Aí eu ia ficar chateada. Então eu falei, vamos evitar, fugir da aparência do mal. Eu saía para um lado, ia, tranquilo. Fui observando um pouco. Não peguei na bola, só olhando. Algumas pessoas se conheciam, então um jogava meio que a bola para o outro. Eu olhei e falei, cadê minha equipe? Não estava lá, estava só eu. Jones não tinha chegado, chegou, já estava na metade para o final do jogo, quase. Magna, Giovanni, né? A Ariadne estava, mas não entrou na quadra. Ficou sentada lá de canto. Depois ela explicou que tinha acabado de tomar insulina e tal, não dava para entrar. Então não tinha ninguém conhecido assim para a gente falar, vamos fechar aqui uma estratégia, vamos ganhar? Vamos levar esse time nas costas? Não tinha. Eu falei, não conheço ninguém, não vou falar nada, vamos indo. Um dado momento, vendo que boa parte, como era de se esperar, da minha equipe tinha sido baleada e estava indo por reserva. Gente, não dá tempo de eu explicar o jogo para vocês. Mas no reserva também podia balear, mas não era mais baleado. Eu falei, está diminuindo a turma, dá para eu ir mais para o meio. Vou indo. Cheguei para o meio, na hora que jogaram a bola, eu falei, agora é nós. Peguei, já baleei o principal sujeito que estava no outro time, baleando e levando o time nas costas. Falei, está na hora. Saiu primeiro. Aí comecei a correr, né, que já ficou mais agitado o negócio. Peguei a próxima bola, baleei. Quando eu estava já, vou entrar no jogo, meu tênis garrou no chão da quadra, conseguiram balear meu pé. Do meu lado tinha uma torcida assim de pessoal do ensino médio. Não, tia, pegou no chão. Eu falei, não, pegou no meu pé. Eu podia ter falado isso mesmo, pegou no chão, não pegou em mim, vou voltar pro jogo. Não, mas eu fui pro lado que era para estar, na reserva, que eu também podia balear. Na hora que eu cheguei perto daquela turma lá, que já tinha sido baleado, que era da minha equipe e tal, falou assim, vai para aquele canto ali da esquerda que eu vi que você é bom ali para balear, então vai para lá. Fechou. Fui para lá, a bola de fato chegou em nós. Resumo da obra. Ganhamos, velho. Você é louco. Foi por causa de mim? Não. Acredite. Foi por causa da equipe que eu olhei e falei, só tem terceira idade. Pessoalzinho ali do computador não vai. Não tinha probabilidade nenhuma de ir. Eu fiz a minha parcela ali, né, de contribuição e tal. Agitei o negócio, bolamos as estratégias e deu certo. Quase não deu, sobrou 1-1. Uma menina do nosso lado lá para segurar a onda e outro do outro lado, e a gente lá como equipe. A bola parou de chegar lá para o outro lado, só vinha para cá, então a gente baleou, enfim, ganhamos. Deu para comemorar, pulamos junto, nunca nos vimos na vida, pelo menos eu não vi boa parte das pessoas ali, estava com eles pulando. E por que eu estou falando isso? Gente, a gente consegue se unir e ganhar quando estamos no mesmo propósito. Qual era o objetivo ali daquela equipe? Era ganhar. Era para divertir, mas depois virou ganhar. O meu sempre foi ganhar, enfim, não precisava comentar com o pessoal. Porque eu gosto de ganhar. Porque já aprendi a perder tanto na vida, né? Então a gente tem que ganhar de vez em quando, nem que seja um jogo. Sabe, quando você está com pessoas que de repente você olha ao seu redor, você fala assim, cara, acho que não vai dar certo não. Mas vocês juntos estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Foi o que Deus falou quando olhou para a Torre de Babel. Falou, esse povo é um. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, tudo que eles pensam, eles estão no mesmo propósito. Então não vai haver limite para o que eles intentarem fazer. Porque se eles quiserem construir a torre, chegar no céu e ficar junto para sempre, eles vão ficar. Já parou para pensar nisso? Cara, Deus olhar e falar assim, esse povo está falando a mesma linguagem, não vai ter nada que os pare. A minha equipe ali da terceira idade, eu também estou praticamente com o pezinho lá, olhar assim e falar, vamos bolar uma estratégia, vamos virar esse jogo, e viramos. Foi rapidinho, pá. Aí depois a pessoa falou, Magna falou assim, aí depois foi o baleô dos professores. A Magna falou, devia ter colocado os professores contra os pais dos alunos, que ia agitar mais o negócio, que foi tão fraquinho, mas foi legal. E sabe, quem é a sua equipe, cara?
Para onde você está indo? O que você tem? Porque de repente é muito fácil isso. Nós temos já falado que algumas vezes que tem pessoas que só se juntam para o mal. Só resolve fazer uma comunhão quando está de mal de alguém. Ficou chateado. Irmã Raulinda gritou comigo e com o Jorge, então vou juntar com o Jorge, vou juntar com a Miriam também, tipo nível casa de adulão, caverna de adulão, sabe? Aí a gente se junta e fala, vamos falar mal? Vamos blasfemar? Vamos contender? Vamos tentar derrubar? Vamos fazer alguma coisa? Mas para edificar o nome de Cristo, para, sei lá, vamos juntar nós 3 aqui, vamos curar uns 5 enfermos hoje? Não junta não. Vamos juntar nós aqui, vamos sair evangelizando ali, pregando de Jesus e libertando os demônios hoje? Não junta. É uma briga. Eu vou começar a consagrar, mas Raulina também vai, mas a gente fica trocando demônio o dia inteiro. Um querendo matar o outro. E sabe, a oração de Jesus aqui, antes da crucificação, foi: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Quais são os seus objetivos? O nome de quem você quer levantar? O pessoal da Torre de Babel falou: queremos levantar o nosso nome. Tornar o nosso nome conhecido. E minha pergunta é: qual nome você quer tornar conhecido? É o nome de Cristo? Ou o seu próprio nome? Sabe, para cada coisa que eu vou fazer, diante das minhas limitações, ou nas coisas que eu até mesmo sou boa, eu consigo fazer, tem pessoas específicas que eu chamo para me ajudar. Imagina que, por exemplo, nessa situação mesmo, do Baliô. Nunca que eu colocaria a Magna no meu time. Não colocaria, mesmo que fosse a última pessoa da terra. Falasse assim, não, vai dar ruim. Ou que fosse pelo menos um bode expiatório da turma. Enquanto estava mirando para acertar ela, a gente poderia até ser, tá? Então não posso falar nunca. Mas, de repente, eu chamaria pessoas para fazer parte do meu time que fossem rápidas, que tivessem estratégia e que tivessem boa mira. Porque aí a gente conseguiria ganhar o jogo rapidamente, sim ou não? Pessoal que já brincou de Baliô na vida. Sim? E para quem é que você está chamando para o seu time? Para passar a eternidade com Cristo. Se eu quisesse, sei lá, de força, se fosse um cabo de guerra. Não dá para ser Magna também no cabo de guerra. Não dá, vai chegar lá. Não dá para ser, porque ela não tem força suficiente. De repente chamaria a Júlia, chamaria o Rangel, chamaria o Ronaldo, que está ali me olhando, balançando a cabeça. Joilson não, quer ficar lá mesmo na corda. Chamaria o Messias. Sabe, pessoas assim que eu já convivi um pouco de perto, falei, tem um pouquinho mais de força. Alberto, será que tem? Acho que não, né? Não sei, velho. Sabe, pessoas que falam assim, não, vamos puxar que a gente vai conseguir ganhar. Agora imagina, não, eu estou lá, é um cabo de guerra, eu vou falar Raulindinha, porque, poxa, minha vozinha, amo tanto Raulindinha. Vou chamar umas meninas, né, porque assim, nossa, gente. Ia dar certo? Eu ia conseguir ganhar? Sim, não, talvez? Não ia. Agora, por outro lado, um negócio que eu sou completamente ruim, que são com trabalhos manuais, artesanatos, enfim, que é a habilidade de Magna. Amém? Isso ela é boa, gente, nisso. Tem paciência para isso. Eu não tenho paciência, não sei fazer e não gosto de fazer. Então é algo que eu poderia fazer, falar, não, vamos lá, vamos conseguir. Possa ser que sim, de repente eu sempre fui daquelas, até mesmo na escola, que os trabalhos que envolviam alguma coisa manual, eu era que falava assim, eu vou comprar. Pode deixar que o material eu compro, eu dou um jeito. Por quê? Eu não sabia fazer. E de repente você está querendo, poxa, Deus liberou promessa na sua vida, falou assim, olha, você vai, sei lá, para a África. Você vai para a África, você está, glória a Deus, Senhor, mas você está andando com gente que está indo para o Nepal. Isso aconteceu com Giovanni, estava no seminário. E nas inscrições lá para o prático do seminário tinha África, Nepal, Argentina, Haiti,
um monte de lugar. Eu tinha me inscrito já para ir com a equipe para a África. O Giovanni estava montando o time dos sonhos. O Nepal era a equipe dos sonhos. Os meninos que eram tudo amigos, os meninos bons mesmo, assim. Cada um sabia fazer alguma coisa, era muito legal. E um dia, a mãe do Giovanni ligou para ele e falou assim: filho, eu tive um sonho que eu chegava no banco e eu falava pro atendente, falava assim: eu quero mandar um dinheiro pro meu filho. E no sonho ela falava assim: olha, mas o meu filho está no Nepal, então você me ajuda a mandar aqui e tal. Não, ela falava: meu filho está na África, eu preciso mandar um dinheiro para a África. E na ligação ela perguntava: ô filho, o Nepal é perto da África? É na África? Naquele momento o Giovanni entendeu que ele estava vivendo os sonhos do outro, ele estava numa equipe completamente errada, propósito completamente distorcido. Os dois iriam ser bênção, tanto no Nepal quanto na África, mas onde o Senhor queria que ele estivesse era na África. Naquele momento ele entendeu e falou: não, mãe, é de fato para eu ir para a África, porque o que queima no meu coração é a África, não é Nepal. Então ele entrou para a equipe, já era 45 já do segundo tempo praticamente. Ele entrou na equipe da África e foi bênção lá durante os 9 meses que ficamos. Então assim, qual é a equipe que você tem andado? O que você tem construído? Com quem você tem construído? Existe uma galerinha que é óbvio que eu nunca vou compartilhar com eles ou com elas os meus planos, os meus sonhos, as minhas ideias, porque eles vão querer puxar para trás. Ah, você é louco, você viaja muito, você sonha demais, isso nunca vai acontecer. Mas não apenas o Senhor tem dado sonhos, mas tem dado estratégias e colocará, sempre Ele faz isso. Coloca pessoas que somam. Pessoas que às vezes nem sabem, mas contribuem de alguma forma para que aquele propósito aconteça. Certa vez eu conheci uma pessoa e que ela me serviu por um tempo. Não me serviu de ter utilidade, mas ela serviu a minha vida. E depois de um tempo eu pensei nisso hoje, tomando banho. O desejo que ela tinha era de ir para a África, mas ela não foi para a África. Mas uma coisa ela fez, ela investiu, vai bater. Investiu na minha vida para que eu fosse para a África. Ajudou a fazer minha mala, conseguiu todas as coisas que eu iria precisar lá. Sempre estava envolvida em alguma coisa, sabe, para que chegassem os recursos lá. Estava orando por mim o tempo inteiro. Estava vivendo aqui, mas foi uma das que ajudou a me empurrar para lá. Às vezes você tem algo no seu coração, um propósito, não, Deus vai me levar às nações, mas às vezes não é exatamente como você quer, os seus pés não irão tocar lá, mas as suas mãos podem tocar, a sua oração pode chegar lá, o seu serviço pode tocar as nações. Meu Deus, imagina que aqui, hoje a gente comece a construir alguma coisa, do tipo, sei lá, dá um jeito de fazer chegar água nos locais que mais faltam água. Imagina isso, a gente começa aqui, não, gente, amanhã a gente vai reunir, a gente vai orar ao Senhor e a gente vai começar a construir um jeito de fazer chegar água onde mais falta água. E aí oramos aqui, construímos, mas quem vai ver? Estamos em Dias d'Ávila, no bairro Cristo Rei, e agora? Deus, Ele é aquele que faz, gente, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes o fato de você não querer fazer algumas coisas é justamente pensando, mas ninguém vai ver, ninguém vai reconhecer. Mas se eu fizer isso, isso parece impossível. Então imagina Noé construindo a arca por 100 anos. Deus falou para ele, Noé, vai chover num ambiente que nunca tinha chovido. Imagina. Então imagina isso, construímos um projeto e começamos a trabalhar em cima dele. De repente um cara que está lá no Japão ficou sabendo disso e falou, uau, eu tenho dinheiro suficiente para promover esse negócio, vai tocar as nações. E tipo assim, você nunca nem saiu de Dias d'Ávila. E o que você começou a construir aqui, de fato, alcançou lugares que mais faltam água. Isso é começar a entender e pensar no nível de reino de Deus. Você não busca fama para si próprio.
Você não busca, sabe, aplausos, reconhecimentos, porque esse é terreno. As mesmas pessoas que te aplaudem aqui vão ser aquelas que vão gritar depois, crucificam, queremos Barrabás e por aí vai, porque foi o que fizeram com Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Você está disposto a se esvaziar? Você está disposto a fazer com que, para que outros possam viver, você se entregue como sacrifício? Porque foi isso que Jesus fez. E ele falou ainda que nós faríamos obras maiores. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não valorizamos o que há em nós. Então a música antiga que fala assim: quero que valorize o que você tem. Você sabe? Você é tão importante para Deus. Nada edificar. Essa você conhece. Nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você. Daí você pode então perceber. Por isso, você tem um valor. Será que você pode olhar para essa pessoa do seu lado e cantar isso para ela? Você tem um valor. Fala de novo isso, vamos lá. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. É tão mais fácil a gente arrastar que a gente não vale nada, que ninguém nos ama, que não tem nada. E as verdades do reino de Deus para nós desprezamos. Imagina Davi, o rei perseguindo, jogando lanças, fugindo. De repente ele chega numa caverna onde tem ali também os rejeitados, os que estavam fugindo, os amargurados, os abandonados. Mas Davi não se tornou porque ele sabia quem ele era. Davi era um gigante, apesar de ser pequeno. Quando ele chegou diante de do rei Saul, falando que queria derrotar Golias, Saul olhou e falou: não vai dar não, mas pelo menos para não morrer tão feio, deixa eu colocar minha armadura em você. Mais ou menos isso, não está escrito isso não. E ele não conseguia andar, porque ele não precisava de armadura, tudo que ele precisava ele já tinha, estava nele. E ele falou: olha Saul, eu já derrotei um urso, já derrotei um leão. Esse gigante aí vai ser só mais um. E ele não foi em nome dele, ele foi no nome. O problema é que muitas vezes você vive de altos e baixos com crises, né, aí nas suas inferioridades ou coisas do tipo, porque você quer ir no seu nome. Quer fazer do seu jeito. Quer buscar reconhecimento através do seu serviço. Isso sempre vai te derrubar. Davi só conseguiu derrubar o gigante, conseguiu tirar as ovelhas ali da boca do urso e do leão, porque ele estava no nome de Jesus. Torre de Babel só foi destruída ali, confundida a língua, porque eles queriam erguer o próprio nome. Você tem valor, querido, mas precisa estar nas mãos de quem te conhece no mais profundo e que te valoriza muito mais do que você consegue enxergar. De repente você ali, como pedrinha bruta, está olhando aquele diamante tão precioso e está falando: ai, como eu queria ser como ele. Você é um diamante ainda mais caro e está se comparando.
Ah, mas nossa, todo mundo está comprando ele, é porque você ainda não se deixou ser lapidado, você é apenas ainda uma pedra. Porque ser trabalhado é estar justamente nesse ambiente de unidade, em que todos começam a pensar num só nome. Que nome é esse? Jesus, o nome que é sobre todo nome. Onde todos pensam em levantar, erguer um só nome. Que nome? O nome de Cristo. O nome de Jesus, o nome que importa ser levantado. Enquanto nós estamos erguendo o nome dele, as pedrinhas vão se batendo umas com as outras. Histórias, experiências, se chocando uma com as outras num relacionamento. Todo relacionamento tem atrito. O problema é que de repente você é um desses que sempre fugiu de atrito. Quando as coisas estão começando a caminhar, você fala, nossa, eu não mereço. Estão me tratando muito bem, já vou me passar rasteira. Então deixa eu já me preparar, deixa eu já me sair. Aí já mete o pé. Mas o Senhor está te chamando para um lugar em que Ele vai trabalhar pedrinha por pedrinha, para que o brilho que sair de você não seja apenas daquela pedra feia, suja, mas seja algo muito além do que você consegue enxergar. Você tem um valor preciosíssimo, sabe? Esse valor das pessoas, porque as pessoas ainda vão descobrir o meu valor. Não, querido, o seu valor já foi descoberto antes da fundação do mundo. E você foi comprado por um bom preço, pelo sangue de Jesus. O problema é que você ainda fica tentando erguer o seu nome e não o nome de Cristo. O tema da pregação de hoje é valorize-se, porque você tem valor. Valorize-se. Isso não é para que você se torne soberbo, altivo, prepotente. Você fala, agora sou tal. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo forma de servo. Você está disposto a assumir a forma de servo? Está disposto a, de repente, não receber reconhecimentos, nem agradecimentos e nem... Sabe, Deus, Ele ama trabalhar com os improváveis. Como eu falei, Elisama, tudo você vê Deus, claro, porque para mim tudo é espiritual. As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. A minha vida é espiritual. O Balior ali da sexta passada foi espiritual. Deus está falando, Elisama, eu continuo usando os improváveis. O meu time era improvável ganhar. Eu não fui pensando, nossa, eu vou erguer aqui agora o nome de Jesus. Não. Eu estava lá para ganhar. Eu poderia perder. Como ele gosta de fazer, ele tem um senso de humor incrível comigo. Eu poderia estar com o melhor time e ainda assim perder. E muitas vezes isso já aconteceu, gente, desde pequenininho. Desde pequeno. Eu sou empurrado a fazer uns negócios na igreja que eu falo, Jesus me ajuda. Porque eu tenho inúmeras limitações. E uma delas é falar. Eu nunca fui aquela pessoa mais extrovertida da vida. Para você ter ideia, eu nunca apresentei um trabalho na escola. Fui do prézinho até o 3º ano sem apresentar nada. Porque eu nunca gostei de estar em evidência, eu nunca gostei de estar lá na frente, nunca gostei de falar, nunca gostei, sabe? Nada disso. Mas estava ali, eu era a pessoa que comprava os negócios para o trabalho. Dava um jeito de ajudar a fazer e não estava. Aí o que Deus faz comigo? Com um imenso senso de humor dele, fala, vou colocar na sua mão o microfone e você vai falar. E tantas outras coisas. Nossa, gente, minha mãe virava para mim e falava assim, Elisama, saiu o cara que tocava violão, você vai ter que aprender violão. Eu nunca tinha pegado no violão. Mas no culto seguinte eu tinha que estar lá com o violão tocando. Teclado da mesma forma. Timbal não, acho que timbal comecei com uns 3, 4 anos. Mas sabe, sempre assim. Vai, tem que fazer. Faltou gente no ministério infantil, Elisama, vai. Minha mãe começou a me levar para as reuniões, eu já falei isso aqui várias vezes. Vamos ali comigo. Eu achava que, tipo assim, vamos passear, né? Vamos sair. E ia. Quando eu chegava assim, mais ou menos na esquina, eu já ouvi o barulho. Era uma possessão demoníaca, que eu tinha que estar lá também com minha mãe.
Eu falava, não. Só que não dava para voltar, né? Porque estava escuro, estava gritando demônio lá. Eu falei, vai que ele sai de lá e me pega no caminho. Eu falava, poxa mãe, a senhora está me levando para isso. Só que ela não parava de me ouvir porque ela estava orando. Mesma forma que ela fica aqui entre alguns lugares, como se estivesse falando sozinha, ela está orando. E ela falava assim, Elisama, fica aí no meio, toca o violão, vai cantando e eu vou orando, expulsando os demônios. Não dava para correr. Quando ela não chegava assim do nada, falava, vamos ali numa casa, achava que era brincável alguma coisa, do nada eu falava assim, minha filha vai então dar uma palavra aqui para depois a gente terminar de orar. Eu falei, minha filha vai dar uma palavra, e não tinha tempo, ela falava, amém, vamos ouvir. Todo mundo da casa virava e ficava me olhando. Então assim, foi mais ou menos desse jeito, não tinha tempo para falar, eu não vou, deixa eu chorar, vou correr, não dava. Eu não sei para onde Deus ia me levar, eu queria fazer, mais ou menos sei. São coisas praticamente muito além do que eu olho hoje e falo, Deus, não há capacidade em mim. Mas Ele continua, sabe, usando as coisas loucas para confundir as sábias. E se você de repente não consegue ver valor em você, é só olhar para mim. Fala, também não consigo não, mas estamos aqui. Estou com o microfone, estou falando para você, se valoriza. Porque dentro de você, embora você seja um vasinho de barro feio, né? Eu acabei de falar para você se valorizar, tinha um de feio. Não, gente, mas eu estou falando assim, olhando para mim. Um vasinho assim simples, que ninguém dá nada. Mas dentro precisa carregar algo preciosíssimo, que é a presença de Jesus. Para de achar que o vaso é mais importante que o conteúdo. O conteúdo precisa ser mais importante que o vaso. O conteúdo, se você não estiver cheio de Jesus, só vai ser um vaso comum. Que não serve para muita coisa, não. Mas cheio de Jesus. E eu contei um pouco desse pedaço aqui da minha história para falar. Todas as vezes que eu tentei me esconder atrás de alguém, eu fiquei sem ninguém. Quando eu entrei pro louvor, eu precisava de alguém para me ajudar ali, para cantar, ficar na minha frente, porque era muita... Gente, vocês não fazem ideia do que é guerra espiritual, não. Às vezes você fica almejando, está aqui em cima, está com o microfone, mas é um quebra-pau. Praticamente um demônio querendo matar o outro para fazer alguma coisa, para tentar matar a gente que está aqui em cima. Porque Deus ele não precisa brigar com ninguém, só fala assim, e já era, um demônio desaparece. Mas mais ou menos assim. E aí eu sentia fortes dores de cabeça, eu passava mal, era um negócio muito louco. E eu achava assim, não, a Titi tem mais tempo que eu, a Titi é adulta, a Titi tem orado bastante, a Titi vai me ajudar no louvor essa semana. A Titi desaparecia, um exemplo, tá, gente? Sumia. A pessoa às vezes se rebelar, falava assim, eu não quero saber mais de nada, não, vou sair do louvor. Eu falava, mas a pessoa que eu achava que era crente, que ia me ajudar a cantar. O irmão que estava tocando violão, que era obreiro, falava assim, não quero mais tocar. Eu falei, uai, mas... Aí eu tinha que ir para o violão. De repente as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você quer se esconder em alguém. Você está falando assim, Deus, eu vou até começar, mas o Senhor precisa me dar alguém para caminhar comigo. Ah, não. Existe algo em você que Deus quer usar para impactar as nações. Você vai esperar mais quem? Você vai esperar mais o quê? Se Ele não for suficiente, nada mais será. Aprenda a depender e a esperar do Senhor. Ah, Elisama, mas você acabou de falar no começo sobre unidade. Sim, queridos, quando você entende que Cristo é a base, Ele é o centro e o nome dEle precisa ser erguido, você não escolhe mais time, mas Ele começa a trazer as pessoas que caminharão no mesmo propósito. Amém? Conseguiu entender isso? Eu queria então que você se colocasse de pé. De repente você está cercado de improváveis, num lugar improvável. Mas Deus ele continua sendo aquele que tira um rei. Escolhe um rei que está cuidando das ovelhinhas. Chegaram, olharam para Eliabe lá. Samuel, na hora que foi ungir um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Jessé. Chegando lá, Eliabe veio forte, bonitão, né? Falou, tem o físico de um rei. Porte de um rei. Vai ser ele. E o que Deus falou para Samuel foi, não. Eu não escolhi. Já tinham passado todos os filhos de Jessé. Ele perguntou, mas... Aí Samuel perguntou para Jessé, acabaram os meninos? Falou, tem lá. Cuidando de ovelha, como você falou que era, né, ir ungir para o novo rei de Israel. Eu falei, não tem nada a ver, é só um menino. Mas era aquele menino que o Senhor queria. De repente você está olhando para você e falando, Senhor, eu sou só um menino.
Senhor, o que eu tenho nas mãos é só isso. Deus está te chamando para um lugar de comunhão, para um lugar de unidade, que você pode olhar ao seu redor e falar, Senhor, mas esse não é o meu time. Senhor, essa igreja aqui, tipo, olha o tanto de improváveis, Senhor. Não faz sentido. Mas são com esses que o Senhor quer ganhar a guerra. Esse é o lugar, esse é o momento, e é você que Deus quer usar para impactar as nações. Não importa o seu estado hoje, não importa onde você está, não importa quem está te cercando. Ele é especialista em escolher um rei onde ninguém escolheria. Independente dos lugares onde Deus tem te levado a estar e passar, existe valor. E são apenas lugares e times, enfim, que Ele está usando para moldar esse diamante maravilhoso que tem aí dentro, que obviamente é a presença dele através de você. E eu queria que você orasse um pouco. Ore um pouco sobre o seu coração, sobre a sua mente. Senhor, eu declaro expansão do teu reino através da vida das pessoas que estão aqui. Uma mentalidade, Senhor, transformada. Uma visão aberta, expansiva, que comece a enxergar dentro de ambientes mais improváveis. Enxergar em pessoas mais improváveis, Jesus, e conseguir ver o Senhor. Conseguir ver destinos, propósitos. Começar a ver homens e mulheres, Senhor, que serão usados poderosamente para fazer coisas que estão no seu coração. Porque a sua pergunta continua sendo: a quem enviarei? Quem há de por nós? Senhor, eu declaro agora, Senhor, ouvidos abertos, sensibilidade dos teus filhos, Senhor, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Para fazerem diferença, Senhor, por onde passarem. Principalmente, Senhor, onde estão hoje. Que se levante deste lugar os valentes de Davi. Que se levante, Senhor, nesse lugar um exército poderosíssimo, mas na mesma forma que se levantou um exército ali naquele vale de ossos secos. Senhor, e que sim, haja expansão do teu reino aqui na terra, que vivam à altura dos teus sonhos e dos teus planos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz.